Olá, minhas amigas, meus amigos, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente com vocês ao vivaço, direto do meu cafofo em Laranjeiras, começando mais um Papo das 9. Por alguma razão, que eu não sei exatamente qual é, não estou conseguindo hoje fazer a transmissão, seguindo todas as recomendações técnicas pelo YouTube, razão pela qual imagino que façamos hoje apenas e tão somente pelo nosso querido Instagram, que deu origem à série, né? O Papo das 9 durante anos foi transmitido apenas e tão somente pelo Instagram. Lembrando que hoje vai ser o Papinho das 9, porque eu vou ter que sair para um compromisso de trabalho 9h30. Então a gente vai aproveitar ao máximo essa meia horinha por aqui, pedindo desculpas novamente aos amigos do YouTube, porque por lá não está sendo possível fazer a transmissão. Então a gente começa como sempre, pedindo ajuda aos amigos invisíveis para que eles nos auxiliem, protejam, intuam, fortaleçam, encorajem. E uma das formas da gente estabelecer contato com esses que velam por nós é através do pensamento, turbinado por uma mensagem inspiradora, uma mensagem de sabedoria. Então, ó, minutos de sabedoria, cabrão, para onde vamos hoje? Oi. Então, pedimos a esses amigos que, mesmo reconhecendo as nossas muitas limitações, imperfeições e erros, possam se dignar de nos ajudar e nos apoiar, reconhecendo no nosso coração a sinceridade de propósito na busca pelo conhecimento e pelo desejo de nos modificarmos, promovermos em nós a reforma íntima, verdadeira. E que a mensagem que cada um haverá de refletir a seu modo, acionando dispositivos evolutivos importantes, tenha lugar nesse momento. Que eu seja uma ferramenta útil, um instrumento fiel, um meio adequado para esse objetivo. Então, ó, para onde vamos? Opa! 189. Desperte para a vida, medite em suas responsabilidades perante a humanidade e perante Deus. De você dependem criaturas que o cercam na família, no trabalho e na sociedade. Não fuja à responsabilidade que você assumiu. Realize seu trabalho com amor, produzindo o melhor que puder e o máximo que suas forças o permitirem. Em suas mãos está uma parte do futuro da humanidade. Mais uma vez, Pastorino, em 5 frases, resume uma mensagem de sabedoria com vários alcances e camadas. A primeira delas, desperte para a vida, significa: entenda o sentido da tua existência. Não seja apenas instintivo, reativo, uma pessoa muito vinculada ao que a matéria oferece, ao que os sentidos no plano material lhe permitem compreender. Desperte para a vida, do meu ponto de vista, sugere uma visão além, uma visão mística, uma visão transcendental, não necessariamente religiosa. Medite em suas responsabilidades perante a humanidade e perante Deus. Então ele já está trazendo que o sentido da vida, penso eu, desperte para a vida, desperte, porque a vida é responsabilidade, a vida implica na realização de tarefas, movimentos, trabalhos. A gente não veio para esse planeta passeio. Claro que o passeio faz parte, o prazer, o deleite, desfrutar da existência, mas a gente veio para cá para fazer algo importante para nós, para o meio em que a gente está inserido e para o planeta. A vida tem um propósito, a vida tem um sentido. Aí ele traz aqui, ó, de você, dependem criaturas que o cercam, na família, no trabalho e na sociedade. Nós vivemos em rede, nós somos seres sociais. Ninguém é uma ilha, ninguém pode perceber-se como algo desvinculado da teia da vida. Não fuja à responsabilidade que você assumiu. Eu sempre gosto de lembrar, para um reencarnacionista isso está muito claro.
A editora Vozes, que edita o Minuto de Sabedoria, é católica, que passou em frente, deixa rolar. Assumiu quando? Assumiu antes da reencarnação. É leitor. Pastorino era espírita. A responsabilidade que a gente assumiu. Realize seu trabalho com amor, produzindo o melhor que puder e o máximo que suas forças o permitirem. Trabalho não é só o trabalho do ganha-pão do dia a dia, é também. Trabalho é um emprego de tempo e energia em alguma tarefa, projeto, empreendimento útil, que acenda em você novas luzes, novas percepções, o desenvolvimento intelecto-moral, a sensação de pertencimento, a percepção de que você é útil ou pode ser útil, que isso para mim resume o sentido da vida, ser útil. Não ficar só consumindo tempo e energia para você mesma, ali eu, não. Isso vale também para as religiões, a religião não pode ser só autoajuda. Eu estou bebendo lá do catolicismo, do movimento evangélico, do espiritismo, do budismo, do judaísmo, da tradição do candomblé, da umbanda, do islamismo, o que seja. Só para me fazer bem, como se fosse um nutriente para a tua alma e você, ai, que bom ler isso, que bom. Ok, ótimo. Tem essa função também. Mas quando você se sente bem em função daquilo que uma tradição espiritualista lhe dá, o que você faz com esse bem-estar? A gente tem que retribuir, cara. A gente está aqui para fluxo e refluxo, né? Dar e receber. Eu estou encaixado na vida. E por último, mas não menos importante, em suas mãos está uma parte do futuro da humanidade. A gente não tem como mudar o mundo nem o planeta, mas é evidente que nesse formigueiro humano de mais de 8 bilhões de pessoas, nós, 8 bilhões de encarnados, que a população de desencarnado é maior, aonde a gente estiver, nós temos a oportunidade sagrada de realizar movimentos de construção ou desconstrução, em favor da paz ou do conflito, harmonizando ou desequilibrando o ambiente. Nós temos este poder. Nós devemos usá-lo. É o meu entendimento no Minutos de Sabedoria. Amigos que estão chegando agora no papo, reclamando, com razão, que não temos a transmissão no YouTube, saibam que eu tentei. Deu algum tipo de probleminha, graças a Deus seguimos com a perna do Instagram. Uma mão lava a outra. Quando não tem uma rede, vamos na outra. Sugestão de literatura para hoje. Vocês vão entender depois porque que eu estou recomendando esse livro. Atlas da Água. Foi lançado pela Publifolha, a editora Folha de São Paulo, algum tempo atrás, do Robin Clark e Janet King. O mapeamento completo do recurso mais precioso do planeta. É uma obra, existem outras. Procure se informar sobre a situação da água no Brasil e no mundo. É o meu pedido para vocês. E esse livro, especialmente para quem ainda está em idade escolar ou universitário, porque não é para criança, tá? Mas assim, ensino médio, por aí, você vai ter muitas explicações didatizadas de uma forma muito interessante sobre todos os aspectos envolvendo o recurso mais precioso do mundo, que é a água doce e limpa. Esse atlas aborda temas como escassez e dependência de água, exploração das águas subterrâneas, desperdício dos recursos hídricos, contaminação e doença pelas águas sujas, secas e inundações, saneamento básico, conflitos comerciais e internacionais, irrigação e construção de represas, tratamento e conservação. Se os parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado, que apoiam uma excrescência que eu vou falar daqui a pouco, passou lá da Câmara, foi para o Senado, horroroso o projeto, lessem, se instruíssem, se informassem, não fossem tão gananciosos na defesa de interesses privados em detrimento dos direitos à água, que são coletivos, não teríamos o pesadelo de ver um Congresso tão hostil à ciência que protege a vida. Então, o Atlas da Água ou qualquer obra que você possa ter em casa
que você possa acessar eventualmente pela internet, se você gosta de livros virtuais, para se instruir em relação ao atual momento do Brasil e do mundo, como é que é na tua cidade, como é que é no teu estado, como é que é no teu país. Repetindo que o Brasil, que ostenta a condição de país com 12% de toda a água doce do mundo, algo por aí, essa água está fortemente concentrada na região norte, onde as secas estão progredindo. E a gente não está se dando conta de que o Brasil está secando. Há um estudo que já foi 2 ou 3 meses atrás, acho que nem chega a 3 meses, divulgado pelo MAP Biomas, que é uma instituição séria do Brasil, que realiza estudos decodificando dados de satélite. Nos últimos 40 anos, aproximadamente, de 1985 até agora, a superfície coberta de água doce do Brasil reduziu em 30%. É algo assustador. O desmatamento agrava a redução do volume de chuva, porque parte da chuva vem das florestas, porque as florestas suam vapor d'água. Quanto menos floresta, mais secura, menos umidade. E isso tem impacto sobre biomas e ecossistemas. Veja, eu não estou aqui para fazer relatórios apocalípticos, assustar as pessoas. Nós temos o dever de acompanhar o que os governantes estão fazendo ou deixando de fazer. E já já eu vou explicar por que eu estou tão imbuído hoje de lembrar que a gente precisa de informação técnica, bem fundamentada, embasada, fugindo do achismo, fugindo da mistificação das informações, fugindo das redes de WhatsApp que ficam replicando lá a informação sem citar a fonte, e você, quando recebe, não checa a fonte. Então não coma na mão dos outros, informe-se por si próprio, descubra o estado extremamente alarmante, o estado alarmante de nós brasileiros em relação à água. Antes de falar desse projeto infame que foi aprovado na Câmara essa semana, deixa eu lembrar da parte de recomendações aqui. Recomendações. Sugestão de doação para hoje. Já recomendei o livro, agora eu vou falar das doações. Doe tempo e energia, por favor, para proteger a água. Dentro de casa, não desperdice. Veja se é possível coletar água de chuva para fins não nobres, lavagem de pisos e janelas, rega de jardim, vaso sanitário. Você precisa de água encanada, que é clorada, potável, para tomar banho, para cozinhar e para beber. No mais, a água de chuva pode quebrar um galho. Não permita no seu condomínio, clube, escritório, que o funcionário ou você mesmo, encarregado de lavar calçada ou regar planta, use a mangueira da forma tão displicente como a gente usualmente vê. A mangueira é desnecessária para os usos que normalmente a gente testemunha. Para lavar um carro, para lavar calçada, limpar calçada, para regar planta, você precisa de muito menos água. E aquela água que está saindo da mangueira é água potável, ela tem um plus. Não é água do rio, é água que foi bombardeada de produto químico e encareceu o seu valor. Então a gente precisa, penso eu, ter muito cuidado para não achar que sempre vai ter água na torneira. É um equívoco. As crises estão ocorrendo com maior frequência, entre outras razões, por leis que são irresponsáveis. Quando houve a tragédia no Rio Grande do Sul esse ano, eu fui para o Rio Grande do Sul ver de perto o maior evento climático extremo já ocorrido naquele estado, um dos maiores do Brasil, que choveu, foi uma coisa colossal. Os gaúchos com memória lembraram, olha, no primeiro mandato do atual governador, ele deu uma canetada para um projeto que, entre outras inovações, ao enfraquecer as medidas protetivas na área ambiental e climática, segundo especialistas que eu reputo como muito sérios, vulnerabilizou as áreas de preservação permanente que protegem
nascentes, olhos d'água, as matas que beiram os rios, que protegem as margens dos rios, para a construção de barragens que vão interessar a certos grupos de empresários rurais. Isso, quando explodiu a crise das chuvas fortes, alguém, muita gente disse isso, muita gente com pedigree acadêmico e científico, não seria tão devastador se houvesse mais proteção das áreas de preservação permanente. Não obstante a crise climática no Rio Grande do Sul, que deveria ser pedagógica, didática para nós, esta semana, anteontem, um projeto de lei 168/2021 do deputado ruralista José Mário Reiner, do MDB de Goiás, passou pela Câmara dos Deputados sem votação em plenário, direto da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, para o Senado. Esse projeto está sendo motivo de pesadelos para hidrologistas e estudiosos que acompanham a situação das águas no Brasil, porque ele permite destruir beira de nascentes e de rios, florestas nativas, áreas de preservação permanente. APP, área de preservação permanente, quando você define esta região, esse perímetro, esse lugar é uma APP, você está dizendo assim: nós entendemos que vulnerabilizar, permitir a destruição disso daqui, vai tornar a vida de todos muito pior. Porque são realizados aqui serviços ambientais. Não precisa mexer. Do jeito que está lá, há a proteção da água, há a proteção do clima, há a proteção da umidade, há a proteção da biodiversidade. O que os ruralistas ávidos de lucro, gananciosos do Congresso Nacional querem passar é uma lei que agora vai para o Senado, que atropela o Código Florestal, atropela a lei da Mata Atlântica e permite a construção de barragens e desvio de águas de APP para irrigação de culturas agrícolas e dá de beber para os bois dos pecuaristas. E coloca no projeto de lei ainda a informação de que é de utilidade pública. Isso é um absurdo. Isso está acontecendo agora. Alô, Brasil. A gente fica indignado, mas só ficar indignado não adianta. Eu comentei isso na Globo News, eu publiquei isso nas redes sociais e eu estou falando com vocês aqui no Papo das 9. Como jornalista, comunicador, eu estou fazendo a minha parte. O Observatório do Clima diz que este é um dos 25 projetos de lei somados a outras 3 propostas de emenda constitucional que enfraquecem as medidas protetivas do meio ambiente, do clima e dos direitos indígenas. Vem muita coisa por aí, tem muita boiada para passar, a gente tem que estar, em cima do laço. É a minha opinião. Estou de público manifestando aqui. Muito. Ih, gente, esqueci de novo o tablet, onde tem a pergunta. Hoje eu não estou de bermuda, não. O pessoal, quando viu eu levantar, falou: ele está de camisa bonita, mas está de bermuda. Hoje eu estou de calça comprida, ó. Olha eu aqui, ó. Vem pegar no meu pé, não. Hoje eu estou nos trinques. Hoje eu estou nos trinques. Avisando aqui ao povo que tá se ressentindo de não ter a transmissão no YouTube, que deu pau aqui no YouTube de novo, tá? Deu pau. Mas a gente tem o Instagram, vou reclamar de quê? E se não tivesse o Instagram, nem o YouTube, se não tivesse nada? Obrigado, senhor, eu fiz a minha parte. Se não deu, paciência, a vida segue. A gente tem que aprender, a gente tem que exercitar aquilo que a gente acredita. Então vamos lá, eu quero agradecer as muitas perguntas enviadas pelo story do Instagram, que a gente está fazendo essa experiência. A proposta é da Ariane, o Anderson está dando a maior força. A gente já antecipa em um dia um tema possível do Papo das 9 para a gente estimular um debate e eu responder essas perguntas. O tema sugerido foi recomeçar sempre, que foi uma proposta de uma amiga aqui do Papo das 9 na semana passada e que vai virar um Papo das 9 especial de domingo em algum domingo, que é muito bom esse tema.
Mr. Anderson fez a seleção, eu concordei com as perguntas, agradeço a todas, eu leio todas, todas são muito bacanas, todas são muito inspiradas. Eu vou começar pela Rafa Costa, que pergunta o seguinte: é possível pagar as nossas dívidas em uma única encarnação? É uma pergunta angustiante, né? Porque a gente deveria ter a noção de que a evolução não dá saltos, a gente não tem que ter pressa, a gente tem que dar o passo do tamanho da perna. E a gente tem que perceber que na maioria absoluta dos casos nesse planeta de provas e expiações, nós não vamos resolver as nossas pendências conosco mesmo, os erros do passado que a gente precisa didaticamente experimentar o dissabor causado a outrem, na visão espírita. Não dá para resolver isso numa única encarnação, não é tempo suficiente. Então, na maioria absoluta dos casos, dá para cravar uma encarnação. Não é tempo suficiente para a gente, eu diria, exaurir o estoque de imperfeições que ainda carregamos. Agora, há situações, sim, de espíritos que estão praticamente livres de egoísmo, orgulho, vaidade, ganância, inveja. E pode-se dizer, olha, eu não tenho mais por que reencarnar nesse planeta. Do ponto de vista espírita, é perfeitamente possível que isso aconteça. E eu diria mais, há aqueles que não teriam a necessidade de reencarnar entre nós, Rafa, e aqui estão porque escolheram. Eu não preciso estar lá, mas eu vou dentro de uma perspectiva missionária. Eu posso ajudar, eu quero ajudar e eu vou ajudar. Eu vou descer a matéria porque eu entendo que lá eu faço o que eu quero fazer nesse momento com melhores recursos do que aqui, na espiritualidade maior. Ok, Rafa? Obrigado pela pergunta. Aí tem a pergunta da Rafa Costa e tem a pergunta da Rafinha Teixeira. Pergunta Rafinha Teixeira: como podemos recomeçar diante de uma tragédia? Olha, quando a gente fala de recomeçar, a gente está falando do recomeço em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. A mais trágica possível. O que nos resta fazer? Recomeçar. Recomeçar é verbo auxiliar de viver. A gente está aqui para aprender a recomeçar sempre. Os Jogos Olímpicos de Paris terminaram agora há pouco. A gente só prestou atenção, em boa parte dos casos, aos medalhistas, porque é uma glória receber qualquer medalha numa Olimpíada. A maioria absoluta dos atletas que foi a Paris, para pensar nisso, a maioria absoluta não levou uma medalhinha sequer. A maioria absoluta. Em boa parte dos casos, eles passaram um ciclo olímpico inteiro. 4 anos, ciclo olímpico inteiro. De Tóquio para cá, se preparando exaustivamente, se sacrificando, às vezes dormindo pouco, às vezes não tendo propriamente o que comer, não tem acesso aos melhores nutrientes para ser um atleta de ponta, e criam uma expectativa de que ainda assim conseguiram uma boa performance, alcançaram um nível competitivo, vão para Paris cheio de esperança, não levam uma medalha sequer. Nós testemunhamos vários recomeços durante as competições também, porque só um haverá de ter o ouro. Prata e bronze perderam em algum momento, e dependendo da competição, o ouro também teve lá um revés, mas depois deu a volta por cima. Dar a volta por cima é a senha da grande lição que a vida nos oferece. O tempo todo, a gente precisa entender a capacidade de superação como uma demanda evolutiva. O problema não é a queda faz parte. O grande desafio é se erguer novamente depois da queda. Para isso estamos aqui. Nós estamos aqui para isso. Um dos grandes aprendizados de uma encarnação é aprender a seguir em frente, haja o que houver, do jeito que for. Perda de ente querido, perda do emprego, perda da saúde, uma decepção amorosa, perda da existência. De repente, nessa resolução, eu não estou mais na Terra, fui para o plano espiritual. É outra perda, é outra mudança de fase. Sigo em frente, sempre. E o grande barato da gente entender o que é recomeçar sempre é saber que nós estamos aptos a isso.
Porque a gente se boicota, a gente se vulnerabiliza, a gente não acredita no nosso potencial, a gente acha que agora não dá mais para mim. Quem disse? E se você está, por alguma razão, se sentindo muito enfraquecido, muito obnubilado, muito sem capacidade de reação, ainda assim está ao seu alcance o quê? Procurar ajuda. Procurar ajuda é uma ação que se confunde com o recomeçar sempre. Eu preciso recomeçar, mas eu não estou tendo força para recomeçar sozinho nesse momento. Procure ajuda, para isso você tem força. Ou pode ter força para procurar ajuda. São muito bonitos. É muito comovente os muitos exemplos de superação. Às vezes a gente reclama de coisas que a gente, depois, conhecendo os tormentos, os dissabores de outras pessoas, que são muito mais complexos, angustiantes e terríveis do que aquele que a gente sofre e reclama, a gente perde a coragem de reclamar da vida. Você fala, eu não tenho por que reclamar. Porque outras pessoas, em circunstâncias muito mais hostis, conseguiram dar a volta por cima. Por que que eu agora vou reclamar? Não faz sentido. Ok? Soimara pergunta, por que as pessoas só pensam em recomeçar na virada do ano quando é possível recomeçar todos os dias? Você tem razão, mas eu vou dizer para uma coisa. Na nossa cultura, a virada de folha do calendário, o início de mais um ciclo solar, tem um aspecto simbólico muito forte. Eu não esvazio a boa intenção, a pretensão sadia de você fazer promessas para si mesmo ou se programar na virada do ano. É um input, é uma forma da maioria das pessoas, acho eu, tentar se programar, tentar organizar ideias, tentar superar dificuldades e eleger novas metas. Agora, você tem toda a razão, a gente recomeça todo dia, a gente nasce todo dia. A gente, ao despertar depois de uma noite de sono, é como se fosse literalmente uma nova existência. Cada dia é uma nova existência, uma nova circunstância de realizar escolhas, manifestar seus desejos, suas vontades ou responder a certos estímulos. Tudo isso está no pacote. Tudo isso é lindo. Mônica Schulze pergunta, decepcionei algumas amigas, pedi perdão. Acredita que dá para recomeçar essa amizade? Olha, todos nós erramos. Nenhum de nós está imune ao erro. E eventualmente entre amigos. Se essas pessoas forem realmente suas amigas, elas vão compreender e vão te perdoar. Agora, se elas entenderam que não vale a pena te perdoar, eu tenho dúvidas se são realmente suas amigas. Porque amigo de verdade perdoa. Amigo de verdade compreende que nós somos falíveis, imperfeitos, limitados e não vão, eu diria, exigir perfeição de você. O mais importante é que o gesto do perdão apaga a demanda mais importante que é sua com você. Se o outro vai perdoar ou não, não é problema seu. Digo isso com muito respeito. Você manifestou, se isso é do fundo da tua alma, se isso é sincero, o propósito de passar uma borracha e seguir em frente, declarando-se equivocada e pedindo aos outros essa consideração. Me perdoa. Do teu ponto de vista, você fez o certo. Se as outras pessoas vão perdoar ou não, problema delas. E se são suas amigas, vão perdoar. Penso eu. Meus amigos e minhas amigas, o Papo das 9 hoje é papinho das 9, que eu tenho um compromisso profissional agora, 9h30, vem me buscar aqui para a gente trabalhar. Agradeço a atenção de todas e todos, peço desculpas porque hoje, infortunadamente, não consegui fazer a transmissão pelo YouTube. Mr. Anderson, por favor, vamos fazer a transposição do Instagram, agora de manhã, para o YouTube. Domingo estarei em Juiz de Fora, não haverá Papo das 9 ao vivo. Se tudo der certo, deixarei programado no YouTube, que eu espero fique de boa comigo. Estaremos juntos de qualquer maneira, mais cedo ou mais tarde. Fiquem com Deus, tudo de bom. Até a próxima.